saudades já antecipadas, né? Que nós iniciamos essa nossa última discussão aí do nosso clube, inclusive enquanto projeto integrador, né? Depois é possível que a gente continue, mas vai ser como extensão, né? O projeto integrador enquanto disciplina, acho que não vai continuar mais. Né? E aí, o que a gente pensou para encerrar os trabalhos, né? As notas já estão divididas lá nas postagens, nas participações de debate, e vai ser este último debatezinho nosso aí. E aí a gente pensou em ler os textos na hora, né? E aí a gente selecionou 2 textos curtos, um conto do Mário de Andrade e uma crônicazinha da Marina Colassante. São textos que a gente gosta muito e acho que vai ser legal para a gente encerrar. Né? Eu até mandei lá no grupo os 2 textos e a gente vai compartilhar a tela aqui também para quem preferir. Para vocês poderem acompanhar. A gente pensou numa dinâmica de cada um ir lendo uma parte em voz alta, ou a gente lê, se preferem. O Gabriel, Aline, quiserem dar uma palavrinha aí e falar o que vocês acham também, para a gente já iniciar, pode ser? É bom para eu ver se meu áudio está dando aqui, porque eu acho que tem problema. Tá por aí, Aline, Gabriel? Apareceu o Gabriel ali. Eu estou. Eu tava. Era um momento de indecisão ali. A Aline já resolveu no chat quem ia primeiro. Boa tarde para todo mundo, então. Espero que vocês estejam bem aí na reta finalíssima desse ano muito maluco. Pelo menos deu para matar um pouquinho de saudade de você, de alguns de vocês, né? Não de todos, mas na semana passada e há 3 semanas atrás. Acho que eu tô com uma sensação de cansaço, mas eu acho que de felicidade da gente estar concluindo o ano letivo, né? Inclusive ter conseguido continuar com o clube de leitura esse ano. Acho que a gente teve discussões muito interessantes, lemos coisas muito legais e acho que hoje também vai ser bem interessante ler junto de vocês e comentar com vocês esses 2 textos. Eu acho que a gente pode ir dividindo, assim, cada um lê um parágrafo. Quem, é claro, né, puder aí abrir o microfone e a câmera para a gente poder se ver, é o melhor, né? E aí, depois de cada texto, a gente abre para comentários, questões, né? Acho que funciona. Mas é isso, estou muito feliz em ter realizado o projeto junto com vocês esse ano, feliz em estar concluindo esse ano letivo, que também é a conclusão do 3º ano de vocês, com saudade de uns, porque não vim no presencial, e também com saudade de quem eu vi no presencial aí. A gente ainda jogou uma bolinha, Igor e Aline, eu não sei se vocês gostam de jogar vôlei, eu acho que ninguém que está aqui jogou não, mas beleza, a gente ficou rebatendo lá semana passada, foi bem legal, uma pena que vai estar todo mundo formando. Pois é, Aline, estreamos a quadra lá na quinta-feira da semana passada. A Mirella está ali dizendo que não jogou, mas que viu. Então, beleza. Então, vamos aí. Deixar a Aline também dar boa tarde para vocês. Oi, gente. Boa tarde para todos, para todas. Vocês estão me vendo? Eu não... Aí. Bom, eu tô muito feliz também. Acho que as palavras do Gabriel me representam, né? Muito feliz também, né, por termos chegado até aqui. É uma alegria muito grande, né, passado esse ano. Um ano, né, diferente, assim, especialmente difícil em alguns aspectos também, né? O nosso clube de leitura sonhou aí com um momento presencial para a gente fazer um debate presencial, infelizmente não foi possível, mas apesar disso a gente está aqui, o nosso clube conseguiu, né, seguir aí com o seu propósito desde o início. A gente conseguiu fazer as leituras que foram planejadas, a gente conseguiu minimizar um pouquinho a distância, especialmente o último encontro foi muito legal, quando vocês foram abrindo as câmeras, a gente foi vendo vocês.
Então, assim, a sensação hoje realmente é de muita gratidão, né, para a gente ter chegado até aqui juntos e especialmente, né, vocês que estão aí concluindo o curso, eu acho que é um momento muito especial, tenho certeza que é um momento muito especial e que bom que a gente consegue fazer parte de um pedacinho disso, né? O pessoal da administração ainda tive mais contato, mas com os dos outros cursos eu fico feliz de ter tido a oportunidade de conhecer mais vocês, de conviver um pouquinho mais com vocês também. E espero, né, que esse término de etapa represente aí um novo começo para vocês, de muita alegria, de muitas outras realizações, e que com certeza, né, vocês levem também, assim, um pouco da nossa história do IF para onde vocês forem, mas também que construam aí lindas histórias, né, e que a gente vai ouvir falar cheios de orgulho. No mais, para hoje, eu concordo, né? Eu acho que seria legal todo mundo participar, lendo um trechinho, para que a gente possa, né, fazer esse momento assim mais participativo e também para a gente ver, se possível, vocês, né, nesse último momento, ouvir a voz de vocês, assim, isso para a gente que é professor no ensino remoto fica meio carente assim dessa interação, né? Então vai ser muito bom contar aí com vocês nesse nosso último encontro. Então é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Igor. Obrigada, Gabriel, pela parceria também. Dois amigos, né? Amigos, colegas de trabalho e que eu tive o prazer aí de trabalhar junto. Foi muito prazeroso, né? Eu aprendo demais com vocês. Eu não canso de dizer o tanto que eu gosto de ouvir vocês e o tanto que eu aprendo junto com vocês. Então, foi muito bom. Obrigada pela oportunidade, viu? E vamos que vamos, ler os textos agora. Vamos embora, então. Eu quero... Manda no chat aí, o pessoal, os alunos, quem tem a possibilidade de ler aí agora. Como falei, a gente já tinha combinado, né, o negócio da Câmara e tal, nos debates, mas mandem aí no chat quem puder ler, e aí nós vamos continuar. Para leitura não precisa abrir a câmera, não, porque a gente vai estar compartilhando a tela, né? Eu acho que talvez só com áudio. Vamos ver. Ô, Gabriel, vai fazendo uma listinha aí, então, de quem vai ler, por favor, no chat, enquanto eu começo. E é isso aí. Ô, gente, mas mais uma vez, né, obrigadão por vocês terem comprado aí essa proposta do Clube de Leitura. Eu acho que com as limitações aí do ensino remoto, a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal, ler umas obras muito legais, fazer uns debates muito legais. E isso aí, pô, valeu muito a pena, e para mim uma alegria assim, muito grande ter participado disso com vocês. Beleza? Ô, Aline, o que você acha? A gente começa com o da Marina Colassante ou com o Mário de Andrade? Eu acho que a gente podia começar com o do Mário, que aí o da Marina vai ser legal para a gente fechar, Igor. Beleza. E aí eu deixo a tela aberta, é isso? Para quem quiser acompanhar por aqui e deixo compartilhando? Acho que sim, né? Acho que sim. Aí, quem quiser acompanhar pelo celular também, o Igor compartilhou no grupo, né? E ficou com as duas opções. Isso aí. Eu vou ler o primeiro parágrafo aí, vocês vão continuando. Só me dá um ok aí se apareceu, se tá dando para enxergar, então, tá bom. E aí, tá bom de tamanho? Vocês estão vendo? Para mim tá tranquilo, Igor, mas eu tô no computador. O William também tá falando que tá vendo. Acho que tá tranquilo. Então, beleza, galera. O conto é O Peru de Natal, do Mário de Andrade, que é aquele autor modernista, né? Que a gente já falou bastante dele, né, no terceiro ano, junto com o Oswald de Andrade, fundou aí o movimento antropofágico da primeira fase do modernismo. É um cara que sempre cai em provas e é um dos grandes escritores aí da nossa história da literatura, com uma pegada bem cômica e crítica ao mesmo tempo, né? Bem ao estilo da primeira fase do modernismo. Vou fazer análise antecipada, não, mas aí depois eu quero que todo mundo fale aí
que conseguiu pensar aí sobre ele e tal. É uma grande reflexão sobre esses momentos de final de ano aí que nós estamos passando agora. Vamos lá. O peru de Natal. O nosso primeiro Natal de família, depois da morte de meu pai, acontecida 5 meses antes, foi de consequências decisivas para a felicidade familiar. Nós sempre fôramos familiarmente felizes, nesse sentido muito abstrato da felicidade. Gente honesta, sem crimes, lar sem brigas internas, nem graves dificuldades econômicas. Mas devido principalmente à natureza cinzenta do meu pai, ser desprovido de qualquer lirismo, de uma exemplaridade incapaz, acolchoado no medíocre, sempre nos faltara aquele aproveitamento da vida, aquele gosto pelas felicidades materiais, um vinho bom, uma estação de águas, aquisição de geladeira, coisas assim. Meu pai fora sempre bom errado, quase dramático, o puro sangue dos desmancha-prazeres. Morreu meu pai, sentimos muito e etc. Quando chegamos nas proximidades do Natal, eu já estava que não podia mais para afastar aquela memória obstruente do morto, que parecia ter sistematizado para sempre a obrigação de uma lembrança dolorosa em cada almoço, em cada gesto mínimo da família. Uma vez que eu sugerira à mamãe a ideia de ir ver uma fita no cinema, o que resultou foram lágrimas. Onde se viu ir ao cinema de luto pesado, a dor já estava sendo cultivada pelas aparências, e eu, que sempre gostara apenas regularmente de meu pai, mais por instinto de filho que por espontaneidade do amor, me via ao ponto de aborrecer o bom do morto. Foi de certo por isto que me nasceu, esta sim, espontaneamente, a ideia de fazer uma das minhas chamadas loucuras. Essa fora, aliás, e desde muito cedo, a minha esplêndida conquista contra o ambiente familiar. Desde cedinho, desde os tempos de ginásio, em que arranjava regularmente uma reprovação todos os anos, desde o beijo às escondidas, numa prima aos 10 anos, descoberto por tia velha, uma detestável tia, e principalmente desde as lições que dei ou recebi. Não sei, de uma criada de parentes. Eu consegui no reformatório do lar e na vasta parentagem a fama conciliatória de louco. É doido, coitado, falavam. Meus pais falavam com certa tristeza condescendente, o resto da parentagem buscando exemplo para os filhos e provavelmente com aquele prazer dos que se convencem de alguma superioridade. Não tinham doidos entre os filhos, pois foi o que me salvou essa fama. Fiz tudo o que a vida me apresentou, e o meu ser exigia para se realizar com integridade. E me deixaram fazer tudo, porque eu era doido, coitado. Resultou disso uma existência sem complexos, de que não posso me queixar nada. Era costume sempre, na família, a ceia de Natal. Ceia reles, já se imagina, ceia tipo meu pai. Castanhas, figos, passas, depois a missa do galo. Empanturrados de amêndoas e nozes, quanto discutimos, os 3 manos por causa dos quebra-nozes, empanturrados de castanhas e monotomias, a gente se abraçava e ia para a cama. Foi lembrando isso que arrebentei com uma das minhas loucuras. Bom, no Natal, quero comer peru. Houve um desses espantos que ninguém imagina. Logo minha tia, solteirona e santa, que morava conosco, advertiu que não podíamos convidar ninguém por causa do luto. Mas quem falou de convidar ninguém? Essa mania. Quando é que a gente já comeu peru em nossa vida? Peru aqui em casa é prato de festa. Vem toda essa parentada do diabo. E o filho, não fale assim. Pois falo, pronto. E descarreguei minha gelada indiferença pela nossa parentagem infinita. Diz que vinda de Bandeirantes, que bem me importa. Era mesmo o momento para desenvolver minha teoria de doido, coitado. Não perdi a ocasião. Me deu de sopetão uma ternura imensa por mamãe e titia, minhas 2 mães, 3 com minha irmã, as 3 mães que sempre me divinizaram a vida. Era sempre aquilo, vinha aniversário de alguém e só então fazia um peru naquela casa.
peru era o prato de festa. Uma imundície de parentes já preparados pela tradição invadiam a casa por causa do peru, das empadinhas e dos doces. Minhas 3 mães, 3 dias antes, já não sabiam da vida senão trabalhar. Trabalhar no preparo de doces e frios finíssimos de bem feitos. A parentagem devorava tudo e ainda levava embrulhinhos para os que não tinham podido vir. As minhas 3 mães mal podiam de exaustas. Do peru só no enterro dos ossos, no dia seguinte, é que mamãe com titia ainda provavam num naco de perna. Vago, escuro, perdido no arroz, alvo. E isso mesmo era a mamãe quem servia. Catava tudo pro velho e pros filhos. Na verdade, ninguém sabia de fato o que era peru em nossa casa. Peru resto de festa. Não se convidava ninguém. Era um peru para nós, 5 pessoas. E havia de ser com 2 farofas, a gorda, com os miúdos, e a seca, douradinha, com bastante manteiga. Queria o papo recheado só com a farofa gorda, em que havíamos de ajuntar ameixa preta, nozes e um cálice de xerez, como aprendera na casa da Rose, muito minha companheira. Está claro que omiti onde aprender a receita, mas todos desconfiaram. E ficaram logo naquele ar de incenso assoprado, se não seria a tentação do dinhanho aproveitar a receita tão gostosa. E cerveja bem gelada, eu garantia quase gritando. É certo que com meus gostos, já bastante afinados fora do lar, pensei primeiro num vinho bom, completamente francês, mas a ternura por mamãe venceu o doido. Mamãe adorava cerveja. Quando acabei meus projetos, notei bem. Todos estavam felicíssimos, num desejo danado de fazer aquela loucura em que eu estourara. Bem sabiam, era loucura sim, mas todos se faziam imaginar que eu sozinho é que estava desejando muito aquilo, e havia jeito fácil de empurrarem para cima de mim a culpa de seus desejos enormes. Sorriam-se entreolhando, tímidos como pombas desgarradas, até que a minha irmã resolveu o consentimento geral. É louco mesmo. Ô, Igor, acabou a nossa lista. Acho que nós podemos voltar para o início dela, né? Que no caso é você. É que eu não tô Não vendo. tá vendo o chat, isso. Volta para você. Comprou-se o peru, feito o peru, etc. E depois de uma missa do galo bem mal rezada, se deu o nosso mais maravilhoso Natal. Fora engraçado, assim, que me lembrava de que finalmente ia fazer a mamãe comer peru. Não fizeram outra coisa aqueles dias que pensar nela, sentir ternura por ela, amar minha velhinha dourada. Meus manos também. Eles estavam no mesmo ritmo violento de amor, todos dominados pela felicidade nova que o peru vinha imprimindo na família. De modo que, ainda disfarçado as coisas, deixei muito sossegado que mamãe cortasse todo o peito do peru. Um momento, aliás, ela parou, feito fatia. Igor, seu áudio desligou. Igor, tá ouvindo a Igor? gente? Eu acho que não. Tá na minha vez de falar? Não, Alejandro, ó, teve algum problema com o áudio do Igor. Peraí. Deixa eu mandar uma mensagem para ele no grupo aqui. E aí, gente? Agora que eu voltei, achei que vocês não estavam. Vocês estavam me ouvindo. A gente não estava te ouvindo, não. Pois é. A gente não estava te ouvindo, não. A gente ouviu uma parte. Uma parte, isso. Ah, ele cortou sozinho o microfone? Cortou sozinho. Que loucura. E onde que tava, então? Eu tô falando aqui sozinho também.
Tá Onde que tava? da parte dos manos, assim, mais ou menos. Meus manos. Isso. Peraí. Aqui? Isso. Vamos lá, então. E meus manos também estavam no mesmo ritmo violento de amor, todos dominados pela felicidade nova que o Peru vinha imprimindo na família. De modo que, ainda disfarçado as coisas, deixei muito sossegado que mamãe cortasse todo o peito do Peru. Um momento, aliás, ela parou, feito fatias um dos lados do peito da ave, não resistindo àquelas leis de economia que sempre a tinham entorpecido, numa quase pobreza sem razão. Não, senhora, corte inteiro. Só eu como tudo isso. Era mentira. O amor familiar estava por tal forma incandescente em mim que até era capaz de comer pouco, só para que os outros 4 comessem demais. E o diapasão dos outros era o mesmo. Aquele peru comido a sós redescobria em cada um o que a cotidianidade abafara por completo: amor, paixão de mãe, paixão de filhos. Deus me perdoe, mas eu estou pensando em Jesus. Naquela casa de burgueses bem modestos, estava se realizando um milagre digno do Natal de um Deus. O peito de peru ficou inteiramente reduzido a fatias amplas. Eu te sirvo. É louco mesmo, pois por que havia de servir, se sempre mamãe servira naquela casa? Entre risos, os grandes pratos cheios foram passados para mim e principiei uma distribuição heróica, enquanto mandava meu mano servir a cerveja. Tomei conta logo de um pedaço admirável da casca, cheio de gordura, e pus no prato. E depois vastas fatias brancas. A voz severizada de mamãe cortou o espaço angustiado com que todos aspiravam pela sua parte no peru. Se lembre de seus manos, Juca. Quando ela havia de imaginar, pobre, que aquele era o prato dela, da mãe, da minha amiga maltratada, que sabia da Rose, que sabia dos meus crimes, a que só eu lembrava de comunicar o que fazia sofrer. O prato ficou sublime. Mamãe, este é da senhora. Não, não passe não. Foi quando ela não pôde mais, com tanta emoção, e principou chorando. Minha tia também, logo percebendo que o novo prato sublime seria o dela, entrou no refrão das lágrimas. E minha irmã, que jamais viu uma lágrima sem abrir a torneirinha também, se esparramou no choro. Então, principiei dizendo muitos desaforos para não chorar também. Tinha 19 anos. Diabo de família besta que via peru e chorava. Coisas assim. Todos se esforçavam por sorrir. Mas agora é que a alegria se tornara impossível. É que o pranto evocara por associação a imagem indesejável do meu pai morto. Meu pai, com sua figura cinzenta, vinha para sempre estragar o nosso Natal. Fiquei danado. Bom, principiou-se a comer em silêncio, lutuosos, e o peru estava perfeito. A carne mansa, de um tecido muito tênue, boiava fagueira entre os sabores das farofas e do presunto, de vez em quando ferida, inquietada e redesejada pela intervenção mais violenta de ameixa preta e o estorvo petulante dos pedacinhos de noz. Mas papai, sentado ali, gigantesco, incompleto, uma censura, uma chaga, uma incapacidade. E o peru estava tão gostoso, mamãe, por fim, sabendo que peru era manjar, mesmo digno do Jesusinho nascido. Principiou uma luta baixa entre o peru e o vulto de papai. Imaginei que gabar o peru era fortalecê-lo na luta, e, está claro, eu tomara decididamente o partido do peru. Mas os defuntos têm meios visguentos, muito hipócritas de vencer. Nem bem gabei o peru que a imagem de papai cresceu vitoriosa, insuportavelmente obstruidora. Só falta seu pai. Eu nem comia, nem podia mais gostar daquele peru perfeito, tanto que me interessava aquela luta entre os dois mortos. Cheguei a odiar papai, e nem sei que inspiração genial de repente me tornou hipócrita e político. Naquele instante, que hoje me parece decisivo da nossa família, tomei aparentemente o partido de meu pai. Fingi, triste. É mesmo. Mas papai, que queria tanto bem a gente, que morreu de tanto trabalhar para nós, papai lá no céu, há de estar contente.
Hesitei, mas resolvi não mencionar mais o Peru, contente de ver nós todos reunidos em família. E todos principiaram muito calmos, falando de papai. A imagem dele foi diminuindo, diminuindo e virou uma estrelinha brilhante do céu. Agora todos comiam peru com sensualidade, porque papai fora muito bom. Sempre se sacrificara tanto por nós, fora um santo, que vocês, meus filhos, nunca poderão pagar o que devem a seu pai. Um santo. Papai virara santo, uma contemplação agradável, uma inestornável estrelinha do céu. Não prejudicava mais ninguém. Puro, objeto de contemplação suave. O único morto ali era o Peru, dominador, completamente vitorioso. Igor. Minha mãe, minha tia, nós, todos alagados de felicidade. Ia escrever felicidade gustativa, mas não era só isso, não. Era uma felicidade maiúscula, um amor de todos, um esquecimento de outros parentescos distraidores do grande amor familiar. E foi. Sei que foi aquele primeiro peru comido no recesso da família, o início de um amor novo, reacomodado, mais completo, mais rico e inventivo, mais complacente e cuidadoso de si. Nasceu de então uma felicidade familiar para nós que não sou exclusivista. Alguns a terão, assim, grande, porém mais intensa que a nossa, me é impossível conceber. Mamãe comeu tanto peru que em um momento imaginei aquilo podia lhe fazer mal. Mas na hora eu pensei, que faço? Mesmo que ela morra, mas pelo menos que uma vez na vida coma peru de verdade. A tamanha falta de egoísmo me transportara o nosso infinito amor. Depois vieram umas uvas leves e uns doces, que lá na minha terra levam o nome de bem-casados. Mas nem mesmo esse nome perigoso se associou à lembrança do meu pai, que o Peru já convertera em dignidade, em coisa certa, em culto puro de contemplação. Levantamos. Eram quase 2 horas, todos alegres, bambeados por 2 garrafas de cerveja. Todos iam deitar, dormir ou mexer na cama, pouco importa. Porque é bom uma insônia feliz. O diabo, que é a Rose, católica antes de ser Rose, prometera me esperar com uma champanhe. Para poder sair, menti. Falei que ia à festa de um amigo. Beijei minha mãe e pisquei para ela. Modo de contar onde é que eu ia, fazê-la sofrer o seu bocado. As outras 2 mulheres beijei sem piscar. E agora, Rose? E aí, gente? Foi, né? Vamos aí, antes de eu. Vou falar um pouquinho assim que eu acho e vou passando para vocês aí. Eu acho esse texto típico aí até do tipo de escrito do Mário de Andrade, que é extremamente irônico, né? Ele, ele tá, no final das contas, meio que, ao mesmo tempo que ele ironiza, ele é uma ironia crítica, né? A essa questão no meu ponto de vista, né? Não sei se vocês fizeram essa leitura da própria reunião familiar, né? Essa coisa do Natal, né? Das hipocrisias, né? Dessa comparação meio que da imagem do pai dele recém-falecido, né? Com a possibilidade de uma fartura ali, né? Do ponto de vista materialista, de comida e tal, que é, que é simbolizado nessa coisa da ceia, do Peru e tal, que eles não comiam sempre. Mas por outro lado, né? Por um lado eu vejo meio que uma ironia, por outro lado eu vejo vamos falar assim, quase uma ternura mesmo, né? Da forma como eles falam do primeiro em alguns momentos do pai dele, né? Mais pro final. E também dessa coisa do compartilhamento, né? Por mais que ele era o doidão lá, né? Ele era o cara meio louco. Eles até ficam meio assim quando ele vai repartindo, né, a comida, num gesto quase crístico, né, e dá primeiro para a mãe dele, e vai para a tia, para os irmãos e tal, para todo mundo comer muito e tal. Então acho que tem um pouco essa imagem aí da partilha, né?
Por aí. Mas vamos lá, quero ouvir vocês aí. Aline e Gabriel querem falar e depois o pessoal vai comentando. Já vi que no chat tem algumas coisas. Eu acho que só para poder, assim, né? Acho que explicar, o pessoal às vezes pode não ter captado, assim, né? O início da história, porque a gente estava lendo também, né? Às vezes fica um pouco truncado, mas a ideia, né? Inicial do texto é mostrar mesmo, né? O pai havia recém-falecido, e aí 5 meses, né? Na verdade, de acordo com o que ele relata, se eu não estiver enganado. E aí a família está naquela questão de viver esse luto, mas como o autor traz, é quase que numa situação de solenidade, assim, né? As pessoas já não estão vivendo aquilo efetivamente, né? Claro que foi uma perda, foi significativa, eles choraram, eles sofreram, mas existia uma questão formal ali por trás. Então, a questão de não poder comemorar o Natal, de não poder chamar as pessoas, era muito mais o cumprimento de uma obrigação formal do que efetivamente, né, o compartilhamento ali do sentimento dos familiares. Então, o Alejandra, né, tentando responder um pedacinho assim da sua dúvida, a ideia seria isso, assim, a gente não pode fazer nada, porque a gente está de luta, a gente não pode ficar feliz, a gente não pode fazer uma ceia, chamar pessoas, porque a festa não combina, a celebração não combina, a gente precisa mostrar para os outros que a gente está triste, né? Então, eu acho que tem muito disso mesmo, né, que o Igor falou, de ser uma crítica social às aparências, né, aos costumes, e às vezes a forma como isso é, influencia no comportamento, né, influencia na forma como as pessoas conduzem, né, as suas vidas. E aí ele vem trazendo na escola, na escola, ele vem trazendo na história essa relação dúbia, né, entre o que efetivamente ele está sentindo ali e as pessoas estão sentindo naquele momento, mas aquela figura do pai que estava ali de uma certa forma impactando aquele momento que eles estavam vivendo, que estava sendo muito bacana, muito legal, né? E nesse momento, nessa celebração que eles fizeram mais intimista, sem chamar todo mundo, sem ter aparência também, né? Aí ele falou, quando chamava todo mundo, fazia aquele tanto de comida e tal, mas ninguém da família mesmo aproveitava, eles ficavam só com o trabalho, né? E a família lá comia tudo, levava para quem não foi. Então, é sobre aparências mesmo. Uma crítica, né? Claro. E aí, quando eles conseguem viver esse momento entre eles, ele fala do amor verdadeiro, da felicidade que ele sentiu ali, né? Das pessoas estarem vivendo também aquela celebração, aquela comunhão junto com ele. E aí, né? Foi um momento que eles conseguiram sair um pouco, né, daquele peso, pelo que ele conta do pai dele, aquele peso de você ser muito preso, né, às convenções, muito preso ao que é ditado como certo, né? Então seria nesse sentido, né, tentando assim de alguma maneira clarear um pouquinho aí o Alejandro e Maria Clara, né, uma parte da história aí para você. Então, vou tentar compartilhar um pouco minhas impressões de leitura também, né? Eu concordo com a leitura, né, que vocês estão fazendo, assim, do Igor, a Aline também, o que a Maria Clara, a Alejandra, a Maria Aparecida colocaram ali no chat, né? Que é muito essa questão, essa temática um pouco das relações familiares, né? E dessa ironia que vai para um lado de uma crítica social que eu já até li em outros textos do Mário de Andrade, não sei se alguém já leu, mas o Mário de Andrade tem um livro chamado Amar, Verbo Intransitivo, em que é outra história, né? O enredo é bem diferente, mas tem em comum essa coisa das relações familiares e de uma crítica até mesmo dessa relação paterna também, né? E eu acho que é bem, vai muito nessa chave de leitura assim, do Mário de Andrade, que é bem irônica mesmo, até mesmo com essas relações familiares burguesas, né? Ele até usa essa expressão no texto, né? Que é da classe média, assim. Nesse caso, a impressão que eu fiquei até de
nesse texto específico, né, do Conto de Natal, uma tentativa de sustentar uma sociabilidade de uma burguesa, de uma classe média, que era um pouco insustentável, tendo em vista o contexto daquela família, né? O contexto econômico, mas também o contexto da perda recente do pai, do luto que estava sendo feito naquele momento, né? Eu concordo que o texto vai por esse caminho, né? Mas, historiador que sou, fico pensando também no contexto de produção desse texto, né? Esse texto foi publicado pela primeira vez em 1942. E o tema, né, que acho que abre margem para tantas interpretações relacionadas a essa dinâmica tanto familiar, então da vida privada, mas também dessa ironia e dessa crítica social que ele faz, né? Então um pouco da vida pública e das relações dos hábitos de classe, né? Eu acho que pensando esse texto como uma fonte histórica, né, como um texto que está ao mesmo tempo resultando de seu contexto, da sua época, e também construindo relações e percepções em sua época, lá nos anos 40, né? Eu fiquei pensando muito como que esse texto poderia ser discutido também a partir de uma chave da história dos hábitos alimentares, assim, da história da alimentação, que eu sei que é uma temática, inclusive, que a Aline também tem um interesse, assim, também gosta, e eu fiquei pensando nisso, assim, né? Essa coisa de comemorar o Natal com o peru de Natal, com Papai Noel, comemorar o Natal da forma que hoje é quase um lugar comum, né? Na minha casa, por exemplo, tem uma árvore de Natal, mesmo que eu não seja um cristão, enfim. E na minha casa, na casa dos meus pais, eu sei que mesmo que eu, por exemplo, meu irmão, a gente não come carne, mas vai ter um peru de Natal, enfim. Esses hábitos, né, que a gente hoje, no nosso presente, muitas vezes naturaliza, né? Ou seja, a gente toma como dados, né, como algo que está aí desde sempre. Pelo contrário, eles são históricos, né? Eles surgiram em determinado momento e eles mudam ao longo do tempo. Muitas vezes, os historiadores da alimentação usam muita literatura como fonte para poder estudar essas mudanças nos hábitos alimentares, né, das práticas cotidianas, da sociabilidade na mesa, né? O tema do conto é isso, né? Toda essa ironia social, toda essa questão das relações familiares, né? Da comemoração naquele momento, tem a ver com uma situação de sociabilidade que é instigada por um hábito alimentar, que é o hábito de comer peru, e que a sensação que eu fico quando eu leio esse texto é que é um hábito apresentado como um hábito meio estranho, né? Tanto é que ele fala assim, eu que decidi comprar o peru de Natal, e isso tinha tudo a ver com o fato de todo mundo achar que eu era meio louco, assim. Comprar um peru de Natal na minha família era uma coisa meio atípica, considerada coisa de doido, né? E aí isso me leva a pensar o quê? Que esse tipo de Natal, né, esse tipo de prática, de hábito, de comer peru no Natal, de comemorar o Natal comendo peru na ceia, é uma coisa muito mais recente do que a gente imagina, né? Primeiro que é uma coisa que surgiu numa cultura específica e que depois foi sendo apropriada, incorporada por outras culturas. Surgiu numa cultura específica que é a cultura estadunidense, a cultura norte-americana, né? Começa com o Thanksgiving, né, a ação de graças lá no século XVII. No século XIX, já nos Estados Unidos, depois da independência, que esse costume de comer peru no Natal vai se desenvolver. E no Brasil, assim como em outros países, por exemplo, na França, na Inglaterra, hábitos outros, né? Hábitos alimentares outros. Por exemplo, na Inglaterra tinha um hábito muito grande de comer cisne no Natal e não peru, até o século XIX. No Brasil, vários alimentos, inclusive, que eram muito comuns até o século XIX, de comer na ceia de Natal, aparecem no texto, né? Muitos doces portugueses, por exemplo, feitos com gema de ovo, da culinária portuguesa, né, que por causa da colonização foram incorporadas a datas festivas no Brasil. E aí é justamente na virada do século XIX para o século XX que esse hábito americano, hábito estadunidense, né, de comer o bicho morto, para usar a expressão aí da Maria Clara, né, o peru morto na ceia de Natal, dele ser assim, o protagonista da ceia de Natal, vai começar a ser apropriado por outras culturas, inclusive pela cultura brasileira. E esse hábito não vai ser apropriado no Brasil de forma alguma de maneira pacífica. Não sei se todo mundo vai lembrar aí das aulas de história que a gente teve há poucos meses atrás, né, que esse contexto aí em que o Mário de Andrade coloca, né, a ceia de Natal com o peru como tema de um conto, né,
é o contexto, 1942, é ali o contexto de Segunda Guerra Mundial, nacionalismos exacerbados, né? Emergência da extrema-direita, de expressões do nazifascismo em diferentes partes do mundo. A gente estudou bastante isso, né? Inclusive no Brasil. E no Brasil, a expressão da cultura, uma das expressões muito importantes aí da cultura política nazifascista é o quê? O integralismo, que chegou a ter, inclusive, muitos adeptos a associação brasileira lá dos integralistas, né? A Ação Integralista Brasileira, que tinha uma perspectiva aí de extrema-direita, autoritária, ultranacionalista, e que vai colocar como uma de suas pautas, uma de suas bandeiras, inclusive vai mobilizar isso bastante na propaganda, né, no marketing político, uma tentativa de barrar o que eles chamavam de americanização dos costumes. Ali nos anos 40, né, quando os Estados Unidos despontavam, anos 30, anos 40, como os Estados Unidos despontava como uma potência mundial que representava o liberalismo, que era tudo aquilo que os integralistas mais odiavam. E, por exemplo, o hábito de comemorar o Natal com o Papai Noel vai ser considerado pelos integralistas como um hábito por demais americano e que seria contra a identidade nacional brasileira. Eu cheguei a mostrar para quem foi nas aulas síncronas, né, um cartaz lá dos integralistas que propunham comemorar o Natal com o Saci Pererê, um personagem do folclore brasileiro que foi inventado justamente nesse contexto e que vai se contrapor àquilo que os integralistas chamavam de americanização dos costumes relacionados ao Natal, né? Comemorar com o Papai Noel, comendo peru, enfim, uma série de outras práticas, né? Então, é interessante a gente pensar nisso, né? Como é que a literatura também pode ser uma fonte aí para a gente poder pensar as mudanças ao longo do tempo, né? Que é o que o historiador ou a historiadora estuda, né? E não é à toa, então, que o Mário de Andrade ele usa, né, como tema aí a inserção desse hábito que parece meio estranho, meio chique, né? Ele fala isso em alguns momentos. As pessoas da família dele não estavam acostumadas a comer peru do Natal, até para cortar o peru. Tinha toda uma lógica lá que tem a ver com as lógicas, com a lógica familiar, né? Quem vai ficar com o maior pedaço do peru ou com o primeiro pedaço lá do peru quando for cortar, mas tem a ver também com essa inserção de um novo hábito de comemoração do Natal, que é uma festa cristã, né? Uma festa católica, a inserção desse novo hábito a uma festa que já acontecia antes, né? Então, eu fiquei muito pensando nessa questão do contexto, assim. Era isso mais ou menos que eu pensei. Pô, bacana demais, Gabriel. Que aula aí que você deu pra gente. E acho que mostra a riqueza também do texto, né? E as suas múltiplas possibilidades de leitura, tanto de crítica social quanto de entendimento, né? A partir do seu contexto de produção e tal. É um negócio que eu sempre pensei bastante nessa questão da representação. O tanto que é esquisito, às vezes. Não sei se vocês acham isso, né? Porque o lance do Natal, cara, eu até escrevi um texto, eu até procurei ele aqui, mas que eu sempre publico esse texto no Natal, e aí, em algum momento ali, eu falo nesse texto falando sobre a neve que nunca vimos, né, do Papai Noel e tal, porque, né, aqueles bichos lá que carrega o Papai Noel, como é que chama mesmo? É tipo um alce. Rena. Não tem isso aqui, né? Tipo, neve, não tem isso aqui, né? Tipo, ele não tem nada a ver com as nossas, com a nossa realidade brasileira. E também não tem a ver com a própria representatividade cristã também, né? É muito doido o jeito que as tradições são criadas, né? E sempre que eu entro nessa questão, eu começo a pensar nisso e é uma coisa que não tem muita resposta, né? E aí, por um lado, sempre que eu publico esse texto falando, né, essas reflexões que vão nessa direção, também tem gente que fica me criticando, me chamando de chato, e tem gente que acha muito legal, eu concordo, assim, né? Porque aí, por um lado, você pode pegar aquele espírito natalino legal, que é de comunhão, de estar todo mundo junto, e essa coisa do renascimento e tal. E, por outro lado, você é consumismo, né? Estímulo a comilança, esse negócio de presente, que você pode pensar na ideia do presente como
né, um gesto de autoridade ou só um gesto de consumo é, é, sem significado, né, e tal. Mas, assim, eu acredito muito no final das contas que as coisas têm o sentido que a gente dá para elas também, né? Então, ela pode ser um negócio meio besta ali de materialista, ou pode ser um negócio muito bonito e tem muito a ver, por mais que você possa ser, sei lá, você não ser cristão e não comer carne e participar disso, e pode ser legal também, como um momento de encontro, né? Principalmente no contexto atual. Acho que a Alejandra colocou no comentário ali que ela pensou essa questão da morte do pai, né? Maria Clara, do luto e tal. No contexto do Covid, eu achei muito legal isso, porque eu me sinto assim um pouco, assim, até hoje, cara, com a consciência meio pesada de fazer coisas e de me divertir, assim, cara, me sentir bem, e viajar às vezes, né? E eu já deixei, inclusive, sei lá, de estar em algum lugar, no meu caso, mais de viajar e ficar no meio do mato, alguma coisa, e falar assim, ah, velho, eu nem vou postar nada sobre o que eu tô fazendo aqui, porque eu sei lá o que a galera tá rolando na vida das pessoas aí, às vezes o cara tá doente ali, tem alguém mal, e tanta gente que morreu, e aí você fica com um sentimento meio que de culpa pelo luto coletivo que a gente tá passando agora, né? E isso eu acho que dialoga com essa reflexão do conto, né? Maria Clara falou que gosta do Natal e que a gente cria um clima agradável nessa época, mesmo que momentâneo, né? Pois é. Reuniões familiares também tem toda essa questão de, por um lado, ser legal, mas por outro, ser problemática, né? A galera bebe e começa aquele tanto de treta, né? Então, não sei vocês, mas tem um filme que é muito legal, cara. Esqueci o nome agora. Não sei se alguém já viu, mas é como se fosse isso, assim, tipo uma noite de Natal, alguma coisa de Natal. E é um filme só de confusão também, e é no Natal. Eu lembro que eu gostei muito desse filme, mas não lembro muito bem, assim, do nome. Vou tentar lembrar, depois eu passo. Galera, alguém quer comentar alguma questão mais? Ou podemos passar pro texto da Marina Colaçante para a gente ir fechando? O que vocês acham? Aline, manda ver. É só um comentário mesmo, assim, que me veio, assim, né, também que eu estava pensando, é essa questão dele ser uma pessoa mais espontânea, de falar o que está pensando, de ser uma pessoa um pouco mais despregada, né, desses formalismos que a gente está comentando, né, dessas obrigações, e aí ser taxado como louco, né? É interessante assim, como ele vem construindo no texto, né, o discurso dele, falando assim, em certos momentos me foi bem conveniente, inclusive, porque eu consegui viver minha vida com mais leveza, porque eu era um louco mesmo, né? Então, é louco, coitado. E aí, com isso, ele conseguia viver, né? Mais desprendido, assim, daquele peso, né? Do ser sempre muito correto no sentido formal das coisas, né? De seguir sempre as regras, de seguir sempre os costumes. Então, eu acho que só assim, né? Fazendo um parênteses assim, eu acho que essa loucura, às vezes, ela é necessária também para trazer um pouquinho de leveza, né, para as nossas vidas. Claro que a gente tem que ter um momento aí da seriedade, um momento da gente, né, respeitar, inclusive, o momento de cada um, o espaço de cada um. Mas assim, é interessante a gente ver como que às vezes, né, a gente se desprendeu um pouco disso, nos traz também um pouco mais de leveza para viver a vida, né? Muito legal, Aline. Super, super concordo. Galera, podemos passar para o texto da Marina aí? Maria Clara falou que vai ter que sair para a gente já ir fechando e tal. Tem alguns comentários aí. A gente lê os comentários também, vocês estão lendo? O que vocês acham aí? Me ajuda aí. Que tem vários comentários para trás que eu não li também. O que você acha, Aline, Gabriel? Mirella falou aí que lembrou de um filme que chama Natal que Vem, sobre uma família brasileira unida e tal. Pode ser relacionado à hipocrisia, porque a família passa somente o dia de Natal unida e o resto do ano é só treta. O pai abandona. Legal, não conheço esse filme, não. E aí, a gente vai aí pro da Marina Colaçante agora, galera? O que vocês acham? O Gabriel falou que podemos aí. Beleza. É, Vou começar aqui então.
Esse texto aí não tem muito o que discutir, não. Ele é mais como uma mensagem aí de encerramento, mas a gente vai falar um pouco aí depois. Manda no chat aí a ordem de novo aí, fazendo favor também. Mas eu vou começando. Eu sei, mas não devia. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não seja as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar café correndo porque está atrasado, a ler jornal no ônibus porque não pode perder a viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra, e aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja número para os mortos. E aceitando os números, aceita que não acreditar nas negociações de paz. Aceita a ler todo dia da guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. Posso continuar? Sim. A gente se acostuma a pagar por tudo que deseja e do que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a ganhar menos do que precisa, e a fazer filas para pagar, e pagar mais que as coisas valem, e a saber que cada vez pagará mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com quem pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e a ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e a ver comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural. As bactérias da água potável, a contaminação da água do mar, a lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir o passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta do pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer, em doses pequenas, tentando não perceber. Vai se afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta colar. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente só molha os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo. E ainda que fique satisfeito, porque sempre tem sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza para preservar a pele. Se acostuma a evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida que pouco se gasta, e que gasta de tanto acostumar. Se perde de si mesmo. E aí, gente, o que vocês acharam aí? Eu não sei se vocês conheciam já esse texto. Quem conhecia? Eu gosto muito desse texto, já inclusive encontrei com a autora já mais de uma vez. E eu conversei bastante com ela sobre esse texto aí e tal. Ela falou que é um dos textos mais populares dela, né? Ele ficou muito conhecido com a leitura do Abu Janra, naquele programa Provocações, né? Que eu sempre recomendo. Né? Um dos caras aí que eu mais gosto, assim, de interpretação, né? De textos literários e tal, assim, que tinha esse programa
né, quando ele estava vivo ainda, que hoje até o Marcelo Tassi comanda, mas que era super interessante, tem muito no YouTube, assim, e super recomendo, né? Para mim, ele tem muito essa coisa de um olhar inaugural, né? O Fernando Pessoa tem um poema que ele, Alberto Caeiro, que ele fala assim: eu me sinto como se eu fosse uma criança que se, ao nascer, reparasse que nascera deveras. Eu me sinto a cada momento nascido para a eterna novidade do mundo, né? E eu acho que esse texto nos convida a ter esse olhar para a eterna novidade do mundo, né? Muitas vezes a gente se acostuma, né, com o dia a dia, com tudo mais, e a gente perde esse olhar inaugural, né, essa curiosidade e esse deslumbre, né, por essa pela beleza da vida, né? E é tão necessário, principalmente em tempos complicados como o que a gente está vivendo agora, né? E aí, gente, falem mais aí. Aline, quer falar aí também? Gabriel? Assim, esse é um poema muito bonito, né? Conhecia também e gosto sempre de reler ele, porque é importante que a gente se lembre, né, dessas coisas que ela diz com tanta sabedoria, né, para todos nós, assim. A gente se acostuma e aí a gente ouve esse texto e a gente começa a tentar se policiar, mas acaba que a rotina, o dia a dia acaba nos colocando de novo, né, nessa situação. E é importante mesmo que a gente preste muita atenção nas palavras que ela traz, né? O pessoal aqui no chat eu vi que está colocando alguns trechos assim que chamaram a atenção, porque são realmente alguns costumes, né, que a gente tem naturalizado na nossa vida e tá todo mundo tão correndo sempre, o tempo todo e deixando, né, as coisas irem se atropelando e cada final de ano parece que fica aquela sensação de, nossa, acabou o ano e eu não vi o ano passar, e aí vem janeiro e acaba o mês, e acaba o trimestre, e acaba o semestre, a gente não vê passar. Mas, né, o que está acontecendo, então, conosco, né, enquanto humanidade, né, enquanto seres humanos, assim, que vida é essa que a gente está levando, né? Para onde que a gente está correndo tanto? Né? Então, é interessante, sim, da gente pensar e da gente tentar, né? Claro que existem momentos aí mais atropelados, é natural que a gente passe por alguns momentos mais difíceis, mas que sempre que possível a gente consiga dar essa desacelerada, dar essa desligada. Eu acho que é uma reflexão legal para a gente fazer nesse pré-férias, porque férias é um momento que a gente consegue desacelerar. E aí olhar a nossa volta, refletir sobre a nossa postura, a nossa relação com os outros, né? Com o meio, com a natureza, e tentar fazer disso uma lição para nós, né? Naquilo que é possível, naquilo que nos cabe. Eu acho que é muito pertinente, né? E muito válido aí para a gente encerrar a nossa reflexão aqui do clube. Concordo aí, estou pensativo com as reflexões que a Aline falou agora e com as coisas que vocês colocaram no chat também. Também já conheci esse texto, mas eu confesso que escutá-lo agora, nesse momento que a gente está vivendo, teve um peso bem diferente mesmo. Principalmente por causa dessa questão da pandemia aí que alguns de vocês já citaram, né? O tanto de coisa que a gente acostumou durante esses 2 anos aí quase de pandemia, né? Seja questões que envolvem decisões políticas mais amplas, né? Do tipo o que o Maicon falou, né? Da gente se acostumar com números gigantescos de morte por causa da Covid e por causa da gestão de saúde pública no jornal, mas também do nosso cotidiano, né? O tanto que a gente, no caso de nós professores também, eu acho que eu digo por mim, mas digo pela Aline e pelo Igor também, o tanto que a gente se acostumou a deixar com que o trabalho tenha um peso preponderante na nossa vida, né? Quase que sufocante na nossa vida, né? E aí, talvez, eu fico pensando, né, que ler isso agora, em que já tem mais de 75% das pessoas vacinadas no Brasil, em que a gente que é professor já está quase tomando a terceira dose, vocês estão aí tomando a segunda dose, né, em que parece haver alguma luz no fim do túnel, apesar de notícias desencorajadoras também existirem.
a necessidade da gente desacostumar, então, né? De se acostumar com outras coisas a partir, talvez, aí dessas férias, como a Aline disse, né? Eu confesso que eu sou bem medroso, fiz poucas coisas ainda que eu fazia antes da pandemia, e talvez eu tenha me acostumado com essa vida em que essa vida pandêmica mesmo, né? Essa vida em que a gente não faz quase nada fora de casa, essa vida em que tudo parece ser ditado pelo medo, né? Eu acho que talvez eu e acho que várias pessoas temos nos acostumados, inclusive, com esse medo constante o tempo todo, e talvez estamos começando um momento aí de nos desacostumarmos com isso. Fiquei pensando um pouco sobre isso aqui nessa nova leitura do texto. Muito bacana, Gabriel, e realmente me senti representado aí nessa fala da Aline também, e do pessoal que está falando, né? Essa releitura do texto agora me fez pensar assim, preponderantemente na minha vida, essa relação com o trabalho, assim, e eu tenho certeza que para os estudos aí para vocês também foi difícil, né? Conciliar com a saúde mental, com a vida pessoal e tal. E essa coisa do que ela usa a metáfora da guerra, né? Que a gente aceitar que há números para contar os mortos, né? E é uma coisa, a gente chegou a números aí do nível mundial, nível municipal, nível regional e nível nacional, que não dá para conceber, né? O que representa isso, né? Não dá, assim, acho que não cabe no nosso sentimento, não cabe no nosso coração e nem na nossa razão, acho que muito menos, né? E por isso que eu acho que a literatura é tão benéfica, né? Porque e tão legal da gente ter contato quando a gente se abre para isso, né? É quando a gente abre as janelas aí da nossa percepção para as palavras, né? Porque eu acho que a literatura, que nada mais é, né, do que uma elaboração artística com a linguagem verbal, que é a nossa ponte, né, com o mundo, com o outro, com nós mesmos, né, junto com os sentidos, a literatura transforma isso em arte, né? Quer dizer que ela eleva as nossas possibilidades de encontro com o outro, com o mundo e com nós mesmos, né? E a gente topar e levar adiante um momento de encontro, mesmo na distância, como foi o clube de leitura esse ano, ano passado, eu acho que é uma ação muito válida, muito bonita, muito legal, porque em tempos complicados, onde a gente se acostuma aí, né, a coisas que a gente não deveria, não poderia, mas a realidade tem se imposto sobre nós, né? Eu acho que a literatura é um abrigo, né? É um abrigo, é um momento de encontro com as nossas dores, com as nossas angústias, mas também de nos proporciona um entendimento, né, melhor, maior, e não no sentido só quantitativo, né, de entendimento, né, para a gente racionalizar tudo mais, mas eu acho que qualitativo, na medida em que ela expande, né, a nossa sensibilidade, né, o nosso afeto, a nossa empatia, né, e também o nosso senso crítico. Eu acho que isso é muito importante e a relevância é inenarrável, né, uma relevância que também é inefável, não dá para a gente colocar em palavras, né, e por isso eu agradeço muito, muito, muito de coração a você, Aline, a você, Gabriel, por terem comprado aí a ideia do clube de leitura e ter levado isso adiante com todos os empecilhos aí que rolaram, mas que realmente foi um dos momentos, assim, como professor, que desse ano eu mais curtia era fazer as leituras e os debates, assim, mesmo com as limitações aí do ensino remoto. Então, muito obrigado e muito obrigado a cada um de vocês aí que estão aí até agora e que participaram, o pessoal que não veio também. Mas valeu demais e se a gente manter depois como projeto de extensão, a gente manda o convite aí sempre para quem quiser participar. Beleza? Então, muito obrigado a todas e a todos aí por ter compartilhado essa caminhada aí durante todo esse período. Valeu. Querem fazer uma fala aí, o Gabriel e a Aline aí, para encerrar? Bom, por aqui só agradecer mesmo todo mundo. Sintam-se todos abraçados aí, todos que eu não pude encontrar presencialmente. Um abraço em cada um de vocês, muito sucesso. Um novo ano aí com energia renovada, com esperança renovada, que venham tempos melhores para todos nós, né?
E mais uma vez agradecer pela oportunidade. Foi, como o Igor bem disse, assim, esses encontros nossos, esses momentos do clube, acho que eram momentos de alegria, uns bálsamos assim na correria do dia a dia, na hora, né, que a gente estava meio pesado ali naquele período remoto. O clube de leitura traz um pouco de alegria, um pouco de leveza para a gente. Então, obrigada pela oportunidade, tanto que eu aprendi com vocês e que a gente possa, né, continuar e, se possível, contar aí com vocês também, conosco, né, em ofertas futuras, em oportunidades futuras. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todo mundo, tudo de bom. E a gente espera, né, ter a oportunidade de se reencontrar em outros momentos. E parabéns aí pela formatura para vocês, parabéns por terem chegado até aqui. Também reforço os sentimentos e palavras do Igor e da Aline. Foi bacana demais todos os nossos encontros, me preparar para eles, escutar as percepções de vocês. Eu gosto bastante de clubes de leitura, espero que ano que vem a gente, de clubes de leitura, do nosso inclusive, espero que ano que vem realmente a gente consiga mantê-lo como projeto de extensão, né? E acho que o convite já feito pelo Igor e pela Aline também é meu, e é um convite muito sincero, né? De que quando a gente faça o projeto enquanto projeto de extensão, ele vai ser aberto, né? Às pessoas da comunidade que quiserem participar, e que vocês, caso possam, queiram, participem das discussões, das leituras. Acho que vai ser muito legal aí manter essa nossa convivência e, ao que tudo indica, inclusive presencialmente, não remotamente. Então, agradeço aí todo mundo, desejo ótimo descanso, tempo aí para poder respirar. Feliz Natal, boas festas, se cuidem e até mais. Abraço grande. Valeu, galera. Até mais aí. Tamo junto. Qualquer dúvida aí, estamos à disposição. Logo a gente lança as notas aí. Valeu.